E vem o sonho, seguido de outro sonho, seguido de outro sonho. O peregrino parte de um momento e entra no momento seguinte, um depois do outro. Os momentos vão desaparecendo, mas o peregrino continua seguindo em frente. É assim que começamos o nosso encontro de hoje para falar dessa carta enigmática. Sinceramente, para mim, é uma das cartas mais difíceis de serem vividas do tarô, que é a carta da Lua. Mas aqui, no baralho Zen de Osho, é a carta das vidas passadas. Vamos ver o que, que tem aqui para nós sobre isso. Seja muito bem-vindo a mais um encontro desse Clube do Livro gratuito que eu estou fazendo com vocês. A gente está quase finalizando os arcanos maiores e a nossa meta é a gente completar todos os arcanos desse baralho. E olha, vai ser muita coisa, a jornada é grande daqui para frente, mas esse é um baralho que fala muito com a nossa alma e eu tenho um carinho especial por ele. Se você também está estudando esse baralho, esse conteúdo é raro para você, esse conteúdo tem valor para você, por favor, contribui com a gente, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha, participa aí dos nossos grupos aqui embaixo e caso você queira me conhecer mais, conhecer melhor o meu trabalho, eu trabalho como professora de tarólogos, eu trabalho como taróloga ou como terapeuta, tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá começar a nossa jornada com essa carta, avaliando, né, como é que é essa imagem, o que, que tem aqui nessa imagem primeiro. É uma carta mais escura, né? Se você prestar atenção, é uma carta mais escura, parece a forma de uma ampulheta. Para mim remete muito isso, remete ao tempo, remete à ampulheta, remete a pessoas do nosso presente, do nosso passado, né? Tem muitos rostos aqui, tem muitas pessoas de diferentes distinções, diferentes culturas, diferentes raças aqui na imagem. Tem uma lua aqui bem no cantinho, né? Tem uma lua aqui bem no cantinho. A imagem dos lagartos aqui também atrás, né? Então, uma carta bem enigmática, carta bem difícil. Se vocês pararem também para pensar que tem um céu estrelado, uma noite estrelada aqui em cima e tem duas mãos segurando aqui a ampulheta, né? Vocês conseguem ver? Eu não sei se vocês conseguem ver. Tem duas mãos aqui segurando a ampulheta. Vamos ver o que tem sobre essa carta aqui para nós. Tenho uma sugestão a fazer. Não me pergunte se a teoria da reencarnação é verdadeira ou não. Para mim, é verdadeira. Para você, talvez não seja. Ou pelo menos ainda não. Não tome posição nenhuma, negativa ou positiva. Apenas esteja aberto à hipótese. Explore-a. Se você consegue ir às suas vidas passadas, é uma prova suficiente de que todos nós temos um passado longo, muito longo. E isso traz uma outra percepção. Se existem várias vidas passadas, significa que existirão vidas futuras. Esta vida será simplesmente no meio. Eu gosto dessa perspectiva dele, né? Se existem passadas, existirão futuras e a gente está no meio desse caminho. Entrar nas vidas futuras não é possível, é claro, porque o futuro ainda não aconteceu. Mas entrar no passado é absolutamente fácil, porque já aconteceu. A memória existe, o registro existe. Você apenas esqueceu o caminho da sala, do arquivo onde está registrado. Adote isso como uma hipótese. Para mim, tudo é hipótese. Se você puder acreditar em mim apenas em relação a isso, que você está pronto para explorar e investigar, será o bastante. Não tenho doutrinas para lhe ensinar,
mas apenas métodos para que você descubra a verdade por si mesmo. Qualquer verdade que não tenha sido encontrada por você não é verdade. A verdade só é verdade quando você a encontra. Esse textinho, né, dessa carta, ele é bem pequeno, ainda tem um pouco mais, mas eu vou parar aqui para a gente debater um pouco sobre isso. A teoria das vidas passadas, né? Claro, tem muita gente que acessa, tem o que a gente chama de registros acásticos, tem pessoas que trabalham com isso, né, de acessar os registros acásticos. E ele está convidando aqui você a olhar para isso como uma hipótese. Nem dizer, é uma verdade absoluta, nem dizer é uma mentira absoluta, mas uma hipótese. E se experimentar, descobrir o que ela pode trazer para você, né? E é tão interessante porque quando ele fala assim, a gente pode acessar o nosso passado porque ele já aconteceu, mas a gente não pode acessar o nosso futuro. Quantas vezes nas nossas vidas a gente fica querendo criar o nosso futuro a partir do nosso passado? Nesse lugar de, porque sempre deu errado para mim, porque sempre foi assim, sempre será no futuro. E se o futuro fosse algo totalmente diferente do que o seu passado foi? A gente não está aqui nessa vida do meio. Eu sou adepta a essa ideia da reencarnação, de vidas passadas. Então, se a gente está numa vida do meio, a gente está aqui para reviver o que a gente reviveu no passado, a gente está aqui para viver isso de novo ou criar algo diferente para o nosso futuro. Fazer escolhas diferentes, adquirir virtudes, aprendizados e ter algo diferente para o nosso futuro. Porque o futuro está ali, esperando pela gente, mas a gente está criando ele agora. Né? Então, a gente consegue acessar o nosso passado, e eu nem estou falando de acessar vidas passadas, estou falando de acessar o nosso passado dessa vida. E a gente acaba achando que o nosso futuro vai ser igualzinho ao passado. Poxa, porque eu me ferrei com um relacionamento lá atrás, o próximo eu também vou me ferrar. Poxa, porque eu investi num trabalho, num empreendimento e deu ruim, vai dar ruim sempre no futuro. Então a gente acaba ficando preso lá. E essa carta ela vem falar disso também. Da gente se desprender do passado, desse tempo passado, seja ele de uma outra vida, seja ele dessa vida. A carta da Lua fala disso. Para que a gente crie um futuro glorioso, que é o que vem depois da Lua, é o Sol, de sucesso, de claridade, clareza, sabe? Então, assim, essa carta ela é bem desafiadora nesse quesito de abrir mão de gatilhos, dores, experiências, sofrimentos do passado, enfrentá-los, fechar esse ciclo e ter algo diferente, criar algo diferente, viver algo diferente no seu futuro. Vamos continuar lendo aqui. Quando você se deita para dormir à noite, quando o sono começa a invadir você e estiver prestes a vencê-lo, volte a sua consciência para o último pensamento na sua mente. E em seguida durma. E quando acordar de manhã, antes de sair da cama, olhe para trás e lembre qual foi o seu primeiro pensamento ao acordar. Você ficará bastante surpreso com o resultado. O último pensamento da noite se torna o primeiro pensamento da manhã. Da mesma forma, o último desejo na hora da morte se torna o primeiro desejo na hora do nascimento. Na morte, o corpo se desintegra, mas a mente continua a sua jornada. O seu corpo pode ter 50 anos, mas a sua mente pode ter 5 milhões de anos. A soma de todas as mentes nascidas em todos os seus nascimentos está você. A soma de todas as mentes nascidas em todos os seus nascimentos está você. Agora mesmo. Buda deu um nome bastante significativo a esse fato. Ele foi o primeiro a fazê-lo.
Ele o chamou de depósito da consciência. Como um depósito, a sua mente armazenou todas as lembranças de todos os seus nascimentos passados, de modo que a sua morte é muito antiga. Perdão, foi um ato falho aqui. Eu falei morte, né? De modo que a sua mente é muito antiga. E não é que ela seja depósito apenas de nascimentos humanos. Se você já nasceu como um animal, como uma planta, certamente é o caso, as memórias de todos esses nascimentos estão também presentes em você. As pessoas que investigam a fundo o processo de depósito da consciência dizem que se de repente um sentimento de amor se eleva na mente de um homem qualquer ao ver uma rosa, o motivo é que existe no fundo dele uma lembrança de si mesmo como uma rosa no passado, a qual reacende ao sentir essa ressonância na rosa. Não é acidental quando uma pessoa ama muito os cães. Há lembranças nesse depósito de consciência que a informam de sua grande afinidade com cães. Nada do que acontece em nossa vida é acidental. Vou repetir, tá? Nada que acontece na nossa vida é acidental. Há um sutil processo de causa e efeito por trás desses acontecimentos. Quem sou eu? É uma pergunta muito importante. Aliás, uma pergunta muito existencial. Quem sou eu? É uma pergunta que envolve a totalidade da nossa existência, em toda a sua profundidade e altura. Essa pergunta me leva para onde eu estava antes de ter nascido pela primeira vez, para antes de todas as minhas vidas passadas. Essa pergunta me leva para onde eu estava no início primeiro. A profundidade dessa pergunta é infinita e por isso a sua jornada é igualmente profunda. Uau! Aqui ele fala tanta coisa, né? Essa coisa do o seu último pensamento antes de dormir. Vocês já fizeram essa experiência? O seu último pensamento antes de você dormir é o primeiro quando você acorda. Né? Se você prestar atenção, de fato, você vai dormir com uma determinada, se você dorme com determinada preocupação, aquela preocupação é a primeira coisa que vem à mente quando você acorda. Né? E ele expande isso, falando que o seu último pensamento antes de morrer em uma vida é o primeiro a aparecer na próxima. E ele fala, a gente carrega, né? Como ele relata aqui, do depósito da consciência. Quantas vezes a gente não vê coisas, não se identifica com determinadas pessoas, se identifica com determinados estudos, determinadas correntes, e a gente não sabe por quê. A gente não entende muito bem o porquê, mas tem uma afinidade ali. Ah, eu gosto mais de cães do que gatos. Ah, eu olhei para essa pessoa e não fui com a cara dela de primeira, assim, sem saber nada, sem conhecer nada da pessoa. Ou olhei para a pessoa e tive uma afinidade muito grande com essa pessoa. Tudo isso ele está dizendo aqui que é por conta do depósito da consciência. A gente fica armazenado, tudo o que a gente viveu fica armazenado. E o nosso desafio é a gente se interrogar em relação a todos esses conhecimentos armazenados e ir além deles, ir para além deles, né? Aí eu acho muito bonito isso quando ele fala da rosa. Você gosta das rosas é porque você já foi uma rosa. Eu acho isso muito poético, além de qualquer outra coisa, de outra coisa. E por último ele fala da pergunta do quem sou eu. E a gente fica muito preso na nossa identidade, na nossa personalidade, dizendo quem eu sou. Ai, mas quem eu sou? Quem eu sou é o que eu faço, o que eu trabalho é o que eu sou, o que eu conquistei é o que eu sou, o que eu tenho é o que eu sou. E ele vai lá no começo. Ele vai, quando alguém me pergunta quem eu sou,
ele diz assim: quem eu sou lá na minha primeira vida, antes de ter a primeira vida. Eu sou aquilo lá. Eu não sou esse conjunto de personalidades e memórias e ego que eu vivi depois. Eu sou aquilo lá, aquela energia primordial lá. O ser infinito, o ser espiritual que escolheu fazer a sua primeira encarnação. Eu sou aquilo lá. E a gente às vezes fica num lugar muito raso de responder essa pergunta. E a gente não chega em lugar nenhum. A gente fica identificado com a mente, a gente fica identificado com o ego, e a gente se desconecta de que nós somos seres espirituais. Essa carta, ela vem lembrar a gente disso. Somos o que somos, mas somos vários. Somos personagens, né? Somos personagens vivendo várias histórias, uma atrás da outra. E a gente precisa, né, superar esses traumas carregados de vidas após vidas, após vidas, após vidas, né? Para assim, se sentir mais livre, se sentir mais perto do quem eu sou lá primordialmente, como um ser espiritual, adquirindo experiência, adquirindo virtudes, adquirindo conhecimentos nas vidas após vidas. Uma carta muito desafiadora, mas quando a gente consegue entendê-la, fazer as pazes com ela, entender a profundidade dela, eu acho que o que assusta mais nessa carta é a profundidade dela, tá? A gente consegue superá-la, a gente consegue trazer esse arquétipo para as nossas vidas com mais leveza, tá? É isso. Nosso encontro de hoje é um pouco mais rapidinho, porque essa carta é uma carta de muita profundidade, mas não é uma carta para ser falada, é uma carta para ser sentida, experimentada. Cada um, né, é uma carta muito introspectiva, cada um da sua maneira, vivendo essa lua, essa noite escura da alma, vivendo esse acesso às vidas passadas da melhor forma que conseguir, com a consciência que você tem no momento. Então, agradeço a, a escuta de vocês. Próxima semana, aí vem a carta mais queridinha de todos, que é a carta da inocência, que faz paralelo com a carta do Sol, do baralho tradicional. E a gente já está quase encerrando nossa jornada dos arcanos maiores. Digam aí se vocês vão querer realmente estar junto comigo no restante da jornada até o último arcano menor desse baralho, Tarô Zen de Osho. Gratidão e eu te encontro no próximo momento.